espaço e os desafios são muitos para os gestores que assumiram agora, principalmente neste contexto. Hoje eu vou conversar com Pedro Henrique Magalhães. Pedro é mestre em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Pós-graduado em Direito Público, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele é coordenador de fiscalização das contas do governador, advogado e professor de Direito Administrativo Financeiro. Pedro, que bom que a gente vai conversar sobre um tema tão importante. Thaís, muito obrigado. É sempre uma satisfação poder contribuir aí falando um pouco do controle, falando um pouco dos desafios dos gestores, principalmente dos controles, né, nesse período tão difícil da gestão. Pedro, maravilha. Há pouco vi uma apresentação sua incrível, que desdobrou inclusive aqui nessa nossa conversa de hoje, e você começou falando sobre sustentabilidade na gestão. Eu acho que para a gente falar de algo, a gente pode voltar na etimologia da palavra. Sustentabilidade, do latim de sustentare, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. O que é um gestor que tem sustentabilidade na gestão? Essa palavra que é tão atrelada ao meio ambiente, mas não é só para o meio ambiente, não é isso? Exatamente. Normalmente as pessoas tendem a vincular a palavra sustentabilidade a uma simples proteção ambiental, prevenção dos animais, da fauna e da flora, quando, na verdade, a sustentabilidade é muito maior do que isso, né? Lá em 1987, no relatório Brundtland das Nações Unidas, a gente já teve um conceito de sustentabilidade que abarcava, no mínimo, 3 dimensões. A dimensão ambiental, é claro, mas também as dimensões econômica e social. E no relatório Brundtland consta um conceito de sustentabilidade que eu busco sempre tentar trazer para a gestão orçamentária e financeira e, por que não, para o planejamento dos entes públicos, que é: você deve garantir os direitos da geração atual, mas sem prejudicar os direitos da geração futura. E quando a gente traz isso para o âmbito da gestão pública, isso quer dizer que você deve garantir os direitos dos administrados, dos cidadãos, atualmente, mas não deve utilizar de meios que vão deixar a geração futura sem os seus direitos também garantidos. Então, quando a gente traz a sustentabilidade para a administração pública, nós queremos garantir que o planejamento seja aplicado de uma forma mais efetiva para garantir meios, direitos, garantias para a população no longo prazo. Ótimo, Pedro, é o que todos esperamos, né? Pedro, e em 2020 foi um ano realmente difícil para os gestores diante do contexto e houve um afrouxamento da fiscalização diante das situações emergenciais. Mas os gestores que estão entrando agora devem ficar atentos porque esse cenário vai mudar, não é isso? Certamente, Thaís. Embora a emenda constitucional 106, que tratou do orçamento de guerra, e a lei complementar 173 de 2020, em momento algum elas trataram de uma necessidade de diminuir os controles. Pelo contrário, elas reforçaram o papel do controle externo dos tribunais de contas. A gente sabe que, em contexto de isolamento social, em contexto de restrição a eventos presenciais, as auditorias certamente ficaram prejudicadas, principalmente as auditorias em loco. De toda forma, agora em 2021, as auditorias voltam com força total, claro, planejadas com uma outra base, uma base mais voltada para auditorias financeiras, auditorias operacionais, talvez de conformidade também, mas os gestores devem ficar atentos. E, principalmente, porque se em 2020 nós vivenciamos com a Lei Complementar 173 um contexto de flexibilidades fiscais e de restrição, agora em 2021, essas flexibilidades, como, por exemplo, dispensa de cumprimento de requisito de renúncia de receitas, de transferências voluntárias, de despesas com pessoal e dívida consolidada líquida, agora em 2021 não haverá essas flexibilidades. Agora temos apenas restrições fiscais, que de uma forma bem genérica podem ser resumidas como a proibição de concessão de aumentos reais de remuneração para os gestores públicos, para os agentes públicos de uma forma geral, a proibição de realização de concursos públicos, com algumas exceções, é claro, e, enfim, diversas medidas que podem afetar a vida do gestor público agora em 2021.
Pedro, e aí o planejamento das receitas neste contexto é algo assim fundamental para que os gestores obtenham sucesso no mandato, não é isso? Com certeza, com certeza. Em 2020, a gente vivenciou uma situação de queda brusca das receitas dos municípios, de duas vertentes, né? A primeira das suas receitas próprias, então tivemos queda da receita do ISS-QN, e isso atingiu praticamente a totalidade dos municípios brasileiros, e, de outro lado, queda nas transferências correntes da União para os municípios e do Estado para os municípios. E isso é muito explicado porque essas transferências tomam como base, no caso da União, o imposto sobre produtos industrializados, e com a queda na oferta, com a queda na demanda por esses bens durante a pandemia, a arrecadação também diminuiu, consequentemente, a transferência caiu. E também o ICMS, no caso dos estados, ser repartido com os municípios, com o arrefecimento aí da prestação de serviços, da circulação de mercadorias, também tivemos queda na transferência do ICMS. Mas, em compensação a essa queda de arrecadação, a União ela repassou aos municípios, tanto com base na medida provisória 938, que foi convertida na Lei 14.041, como na própria Lei Complementar 173, uma grande soma de recursos, que, em alguns casos, mais do que compensaram as perdas que os municípios tiveram. Agora, em 2021, esses repasses extraordinários não acontecerão e, ainda assim, temos a situação de pandemia a enfrentar. Falando em lei e desafio, a nova lei de licitações vai ser um grande desafio agora para o ano de 2021? Sem sombra de dúvidas, a nova lei de licitações ela vem aí alterando uma lei que está em nosso ordenamento jurídico desde 1993, uma lei que precisava de atualização, e surge a nova lei de licitações, então, trazendo uma compilação dos entendimentos do Tribunal de Contas da União, como também diversas sugestões de atores envolvidos no processo competitivo de licitações. A gente sabe que a nova lei de licitações ela tem um prazo de vigência mais estendido. Os municípios podem optar por aplicar as medidas da nova lei de licitações, se, obviamente, ela for sancionada pelo presidente, já que ainda é um projeto aprovado no Legislativo, mas em fase de redação final. Se ela for sancionada, teremos, possivelmente, esse longo prazo para sua entrada em vigor. Mas, ainda assim, aqueles que optarem por usar a nova lei de licitações terão que fazer a utilização, por exemplo, do plano anual de contratações. E sendo esse um plano de contratações, a própria Constituição determina que todos os planos devam ser compatibilizados com o plano plurianual. E esse é um ponto importantíssimo, porque o plano plurianual, para os próximos 4 anos, ele vai ser aprovado em 2021. Então, teremos o gestor atual propondo a lei que institui o plano plurianual para os próximos 4 anos. Esse plano deve contemplar, portanto, eventual plano anual de licitações, quando e se a nova lei de licitações for aprovada. Então, é preciso muita atenção aí nesse ponto. Pedro, e aí muitos gestores podem ficar mais preocupados ainda, pensando que o controle nessa hora vai complicar tudo. Mas nós aqui, como um conselho que acredita no controle como uma ferramenta que agrega a gestão pública e não simplesmente que pune, a gente pode pensar assim que o controle nessa hora ele vem para agregar, não é isso? A gente pode ver o controle então como um auxílio para esses desafios que o gestor vai enfrentar e principalmente se houver uma união dos controles, por exemplo, interno e externo. Perfeitamente. Muitas pessoas tendem a atrelar o conceito de controle à sanção, punição, o que não é verdade. O controle ele tem diversas facetas e ele está se baseado em uma série de pilares. Então, existe sim o pilar coercitivo, que nos casos principalmente de má-fé, de dolo, deve ser utilizado, mas existe também o que a gente chama de pilar informacional, que é aquele pilar que toma como base o controle como orientação, o controle baseado na competência pedagógica dos órgãos de controle. Ou seja, o controle nessa vertente pedagógica é aquele que pretende capacitar o gestor público
para enfrentar os desafios atuais, é aquele que pretende mostrar para os gestores públicos quais são os instrumentos que estão à sua disposição para justamente evitar os erros. E mesmo assim, caso os erros venham a acontecer e não estejam aí imbuídos de má fé ou de dolo, ou não sejam frutos de combinação, jogos de planilha, não sejam frutos de repetição, de insistência no mesmo erro, aí sim deve-se fazer uso dessa competência pedagógica dos órgãos de controle, seja controle interno ou controle externo, para que o gestor aprenda e que ele não cometa o mesmo erro novamente. Isso porque diversos estudos nas mais diversas áreas das ciências sociais, e eu cito aqui, por exemplo, o estudo de Bertrand Raven e John French, que buscam explicar que a utilização excessiva do poder coercitivo ela gera o que nós chamamos de efeitos colaterais, como, por exemplo, a fuga do controle. Bons gestores que são punidos de forma excessiva, eles tendem cada vez mais a fugir do controle ou mesmo fugir da administração pública. E aí a gente acaba perdendo essas pessoas bem intencionadas e ficamos apenas com aqueles gestores que já estão devidamente calejados e não têm medo de controle. Por isso que é fundamental mesclar tanto o controle com base na orientação, como também o eventual controle com base na sanção. Pedro, para finalizarmos, eu começo uma frase e você termina, pode ser? Claro, vamos sim. Os gestores devem, por meio da sustentabilidade, superar os desafios. Superar os desafios para conseguir fazer face às diversas dinâmicas que essa situação de calamidade nos traz, né? E nesse contexto de tentar minimizar riscos, eu cito, por exemplo, tanto o plano plurianual, que eu já tratei, que deve contemplar diversas ações dos municípios, como o próprio anexo de riscos fiscais da LDO, que deve ser aprovado já pela maioria dos gestores, incluindo o parlamento. E, mais uma vez, conclamo aí o controle interno a, enfim, fazer o seu papel de monitorar a gestão pública, de auxiliar o controle externo, porque essa dobradinha entre o controle interno, o controle externo e, por que não, também o controle social é fundamental para a evolução da sociedade e a manutenção das finanças públicas em um bom estado. Pedro, muito obrigada por sua participação, foi ótimo. Muito obrigado, Thaís. Valeu demais, viu? Obrigado.